Senhor Deus, nós te louvamos e agradecemos por este tempo de oração e reflexão. Hoje, fazemos uma pausa em meio ao cotidiano para nos lembrarmos da coragem e da fé que tu concedeste a Gideão. Assim como ele, Senhor, muitas vezes nos sentimos pequenos e impotentes diante das gigantescas dificuldades da vida. Parece às vezes que estamos sozinhos, enfrentando batalhas que nos sobrecarregam e nos fazem questionar nosso valor e nosso propósito. Ó Deus, neste momento pedimos que venhas ao nosso encontro, assim como fizeste com Gideão, que possamos ouvir o teu chamado, mesmo quando nos sentimos escondidos e vulneráveis. Ajuda-nos a perceber que a verdadeira valentia não está em não sentir medo, mas em mover-nos em direção ao que nos chamaste a fazer, apesar dele. Nós te agradecemos por cada vitória que já realizaste em nossas vidas, mesmo aquelas que pareceram impossíveis. Lembramos que não precisamos de um exército poderoso para vencer, pois a tua força é suficiente. Que possamos ser como Gideão, dispostos a obedecer mesmo quando as instruções não fazem sentido. Ajuda-nos a confiar que a tua presença é nossa verdadeira arma e que em ti encontramos a força para avançar em fé. Senhor, clamamos por aqueles que estão passando por momentos de opressão e dificuldade. Que o teu consolo os alcance e que, assim como a fé de Gideão, os encoraje a levantar a cabeça e olhar para ti. Que eles sintam tua presença e ouçam a tua voz dizendo: eu estou contigo. Pedimos também, Senhor, que nos ajudes a derrubar os ídolos que possam ter se instalado em nossos corações. Que a nossa caminhada e as nossas vitórias não se transformem em armadilhas, mas que sirvam de testemunho do teu amor e da tua fidelidade. Que possamos ser cuidadosos a cada passo e a cada conquista, lembrando sempre de te dar a honra e a glória. Assim, tudo que fazemos, Senhor, seja para louvar o teu nome e testemunhar a tua bondade. Que de nossos corações brotem ações de gratidão e fé, e que possamos ser instrumentos de paz e luz neste mundo. Que a história de Gideão nos inspire a lembrar que, quando tu nos chamas, até o improvável se torna capaz de realizar coisas extraordinárias. Por fim, abençoa cada um que aqui está e aqueles que ouvirão essa mensagem, que possam ser cercados pela tua paz e proteção, e que ao se levantarem, encontrem coragem para seguir em frente, sempre confiando que tu és o nosso Deus. Amém. Que a paz do Senhor te acompanhe e te fortaleça em cada passo do teu caminho de fé. Mas Gideão, após tantas vitórias e demonstrações da graça de Deus, se esqueceu do principal. Ele não percebeu que sua luta não terminava com a derrota dos midianitas, mas se estendia para a manutenção da fé do povo que libertou. O seu tempo de paz começou a parecer um tempo de esquecimento, onde a gratidão foi rapidamente coberta pela névoa da complacência. Gideão, em sua busca por construir algo duradouro, acabou criando um símbolo que trouxe consequências inesperadas. A estola sacerdotal, que deveria ser um lembrete da presença de Deus e de sua ação poderosa, se transformou num objeto de adoração. Lentamente, a veneração ao Deus de Israel foi substituída por um culto em volta da própria obra de Gideão. Os israelitas, agora distantes da verdadeira fé, começaram a buscar bênçãos na estola ao invés de no Senhor. O que começou como um ato de gratidão virou uma armadilha que os afastou da verdadeira paz. Um idólatra não é sempre alguém que serve um ídolo visível. Na falta de vigilância, até mesmo os bons pensamentos podem se tornar uma armadilha. E assim, sem que Gideão percebesse, a espiral da idolatria tomou conta novamente. A cada ano que passava,
A influência de Baal e de deuses estrangeiros crescia nas aldeias. Gideão, que um dia viveu sob o temor e a opressão, agora se tornava um espectador impotente diante da transformação do povo. Ele tentava advertir, tentava lembrar, mas suas palavras pareciam ecos perdidos em uma menagerie de vozes que celebravam o que ele mesmo havia criado, mas não o Criador. À medida que sua vida se aproximava do fim, um vazio começou a pairar sobre o coração de Gideão. Em cada celebração do povo, cada prece que não era direcionada ao Senhor, ele sentia a luta por cabeça a cabeça que não poderia vencer. Os filhos que se alegravam em sua vitória não compreendiam a responsabilidade que a acompanhava. A comunhão com Deus, que uma vez trouxe esperança, agora se tornava uma sombra do que poderia ter sido. O reconhecimento de uma vitória sem vigilância não se consolidava eternamente, mas se transformava numa cilada para as futuras gerações. E eis que, após o seu falecimento, a verdadeira tragédia se consumou. Abimeleque, seu próprio filho com a concubina, emergiu na escuridão do legado que seu pai deixara. Ele, com um coração sedento de poder e uma mente cheia de ambições, viu a fraqueza da ausência espiritual do povo e soube que poderia manipular isso para seus próprios planos. Ele, ao contrário de seu pai, não pensava em libertação, mas em dominação. Com um golpe traiçoeiro, ele eliminou seus 70 irmãos, os legítimos herdeiros do legado de Gideão, e proclamou-se rei. O eco de sua traição atingiu até os limites da cidade de Siquém, onde o povo, já dissolvido em seus próprios ídolos, o aclamou como líder. A arremate da vida de Gideão não trazia aplausos, mas gritos de lamento. O que deveria ter sido um tempo de glória tornou-se uma era de desolação, e Abimeleque, alimentado pelo desejo de controle e idolatria, se tornou um símbolo da destruição que a falha em se lembrar de Deus poderia causar. Não é à toa que muitos chamam isso de um ciclo sem fim. O que inicia com fervor, sem vigilância, pode rapidamente se tornar um campo de ruínas. O caminho que se seguia estava cheio de penhascos. No final, a queda de Abimeleque foi tão trágica quanto sua ascensão. Uma morte ensanguentada, causada por uma mulher que lhe jogou uma pedra do alto de uma torre, como aviso final da rejeição que ele cultivara. O clamor por um líder se tornava um lamento por libertadores que não se corrompessem. E assim, a história de Gideão, marcada pela luta e pela fé, culmina em um chamado sombrio. O chamado à vigilância e à memória, a certeza de que a luta pela verdade não se encerra com as vitórias visíveis, mas demanda uma entrega contínua e steadfast à fonte da fé. A tragédia, portanto, não reside apenas na queda dos líderes, mas no esquecimento das promessas de Deus. É um convite à reflexão, um lembrete de que cada geração deve renovar sua fé e guardar a verdade com fervor. Que ao olharmos para a história de Gideão e seu descendente Abimeleque, possamos não apenas crer nas vitórias, mas também aprender a lutar contra os ídolos que podem surgir em meio aos triunfos. Quiçá Gideão não seja apenas um nome na história, mas um retorno à certeza de que, sem vigilância, até mesmo a luz mais brilhante pode se transformar em trevas.